professor Nivaldo e essa é a nossa videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Então nós falaremos um pouquinho sobre esse período da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, tá certo? Acompanhe um pouquinho aí o slide. Então vejam só, antes da Primeira Guerra Mundial nós tivemos um período chamado Bela Época. Esse período que foi anterior à Primeira Guerra Mundial, ele se caracterizou por uma grande euforia e otimismo por parte principalmente das grandes elites europeias, né? Essa elite que ela estava desfrutando colhendo os frutos aí da industrialização, do acúmulo de riqueza, o surgimento da energia elétrica, do fonógrafo, do telefone, do automóvel moderno, entre outros eventos, a moda, a arte, os espetáculos, né? Mas paralelo a isso, nós tínhamos grandes agitações políticas, né? O surgimento de teorias sobre a questão das classes sociais, né? Da classe trabalhadora, como o anarquismo e socialismo e comunismo, e também o revanchismo e a rivalidade entre as grandes potências europeias. Como a gente viu no capítulo anterior, como a gente estudou na outra videoaula, elas rivalizavam controle de áreas de influência, a busca por mercados consumidores de matéria-prima barata e mão de obra barata. E eles disputaram esses territórios aí na África, na Oceania e na Ásia, tá certo? Além disso, né, como eu havia falado, a concentração na mão dessa pequena, né, elite, nessa pequena porção da população europeia, aumentou a distância entre ricos e pobres. Os trabalhadores cada vez mais eram mais explorados e eles não colhiam fruto dessas tecnologias do período. Então, por isso que muitos historiadores vão dizer que era um mundo tranquilo sobre um barril de pólvora, ou seja, apesar da aparente tranquilidade, a qualquer momento ele poderia explodir. Tá? Causas da guerra. A gente pode dizer que a Primeira Guerra Mundial foi um choque entre as potências imperialistas, entre potências capitalistas e imperialistas, né? A gente viveu esse clima de tensão que eu falei para vocês, até que ocorreu, né, em 1885, a partilha da África. Eles dividiram entre eles o continente africano para tentar apaziguar um pouco, acalmar os ânimos, né? Mas isso não ocorreu. Então, em 1907, ocorreu a política das alianças, surgindo duas alianças importantes: a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, e a Tríplice Aliança, que era formada pelos países da Europa Central ali, que era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e também a Itália. Além disso, nós tivemos o nacionalismo exaltado, a paz armada, que foi um período que durou de 1871 a 1914, onde houve uma crescente produção de armamentos. Então não houve o conflito, mas eles estavam se preparando para o conflito. E as questões das minorias nacionais, principalmente na Península Balcânica, né, onde fica ali a Sérvia, onde fica ali os países que têm uma origem eslava. Tá? E aí, né, nesse período, a gente tem essas tensões e disputas, né? Aí nesse mapa a gente vê, né, exatamente a configuração dessas alianças, né? Em laranja ali a Tríplice Aliança, e em verde a Tríplice Entente, tá certo? Vocês podem acompanhar aí na visualização desse mapa. E essas tensões e disputas, como elas se deram? Primeiro a gente tem que entender que a Alemanha ela tinha acabado de se unificar o seu território e se tornar Alemanha, né? Antes era a Prússia, foi unificando os territórios prussianos até chegar à configuração do Estado alemão, do Império Alemão.
tá certo? Foi um dos últimos países da Europa a se formar, como a Itália também. Também tivemos a Guerra Franco-Prussiana, que foi em 1871, né, com a vitória dos alemães sobre os franceses. Nessa guerra, a Alemanha retirou um território francês que era muito rico em minério, que era o Alsácia-Lorena. E os franceses se sentiram humilhados, né, com aquela derrota, e isso vai crescer dentro do sentimento dos franceses a questão do revanchismo. E com a configuração das alianças formadas em 1907, nós vamos ter aquela corrida armamentista, exatamente aquilo que eu falei para vocês, que a gente vai chamar de paz armada. Então, estavam em paz, mas se preparando para o conflito, produzindo armamento em massa. Outras duas questões importantes é a questão marroquina, onde vai ter um acordo, né, entre Inglaterra e França, que é a Entente Cordiale, onde aliás, os franceses assinaram um acordo com os ingleses, dando o seu aval para que eles dominassem o Egito, né? E do outro lado, obteve apoio, os franceses obtiveram apoio dos britânicos para controlarem o Marrocos, tá? E isso causou grande insatisfação com a Alemanha, porque a Alemanha tinha extremo interesse em ampliar as suas regiões de domínio. A gente viu lá no mapa, quando a gente viu lá no mapa da África, estudamos lá no imperialismo, neocolonialismo, onde os franceses e os ingleses foram aqueles que mais possuíram territórios ali na África, né? A Alemanha quase não obteve territórios. Isso vai gerar um ciúmes entre elas, uma disputa, um sentimento de revolta entre os alemães e também os italianos, que também queriam mais colônias. É claro, a outra questão é a questão dos Balcãs. Como eu falei para vocês, a gente teve aí, ali naquela região, a degradação do Império Turco-Otomano, por volta do ano de 1908. Com isso, a Áustria-Hungria ela anexou diversos territórios em regiões eslavas, como a Bósnia e a Herzegovina, nos Balcãs. E aquilo ali, né, servia para... a Sérvia ela queria, né, ela tinha uma ideia de fazer a Grande Sérvia, reunir os povos eslavos, né, e criar um grande país eslavo. E essa ideia era apoiada pela Rússia. Só que, por outro lado, os alemães eles tinham interesse em fazer uma estrada férrea, né, como vocês podem observar no mapa aí, que ligasse Berlim a Bagdá. Claro, de olho no petróleo, porque sabiam que lá em Bagdá, lá na região do Iraque, né, do Oriente Médio ali, é uma região rica em petróleo. Para eles seria interessante essa ligação direta com o Oriente Médio. Só que essa linha férrea ela passaria exatamente pelaquela região ali onde estaria esses povos de língua eslava. Tá? Então claro que eles eram contrários. Então o Império Austro-Húngaro era contrário, a Sérvia queria e recebia apoio da Rússia. Então já tinha ali uma situação crítica, né, de acirramento entre essas grandes potências. E aí, no dia 28 de junho de 1914, um militante sérvio ele assassinou o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ele assassinou juntamente com a esposa, matou o Francisco Ferdinando juntamente com a esposa. E aí a gente pode dizer que esse foi o estopim que deu início ao conflito. Tá? Então aí nessa imagem a gente vê exatamente uma reconstituição, né, do assassinato do Francisco Ferdinando, ele e a esposa ali no alto do carro, e o militante sérvio se aproximando com um revólver. Tá? E aí houve uma sucessão de declarações de guerra. Então o Império Austro-Húngaro vai dar um intimato para a Sérvia, porque eles queriam fazer sua própria investigação. O Império Austro-Húngaro queria fazer sua própria investigação. A Sérvia não queria deixar, não queria autorizar.
E aí, como a Sérvia não cedeu à imposição do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, como era aliada da Sérvia, vai lá e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí houve uma sucessão, uma cadeia, né, em cadeias foram surgindo as declarações de guerra. Alemanha contra a Rússia, depois França contra a Alemanha, Inglaterra contra a Alemanha. Né, então houve uma cadeia aí e em poucos dias, né, nós já estávamos com vários países envolvidos no conflito. A primeira fase da guerra foi a chamada Guerra em Movimento, que durou até novembro de 1914. Ela caracterizou-se pelo intenso movimento das tropas, principalmente das tropas alemãs, que invadiram a Bélgica, que era neutra, com a intenção de atacar a França. Após invadir a Bélgica rapidamente, eles atacaram os franceses em seu território e foram investindo, chegando a 25 quilômetros de Paris. Só que quando chegou ali, a 25 quilômetros de Paris, houve a Batalha do Marne, uma guerra que aconteceu ali às margens do rio Marne, na região do rio Marne. Com o apoio dos britânicos, os franceses conseguiram frear o avanço dos alemães. Né? E aí, os alemães, para não perder os territórios que tinham conquistados até ali, começaram a fazer as trincheiras, né, que eram valetas cavadas na terra. De um lado, os alemães fizeram isso, do outro lado, os franceses também fizeram. Então, a guerra na frente ocidental, ela vai estacionar, ela não vai progredir. Né? Então, a gente tem aí, né, esse desenho que mostra exatamente aí as trincheiras, né? A gente mostra aí a situação que era uma situação caótica aí daqueles que estavam dentro das trincheiras. Era um terreno úmido, com muita lama, com muita sujeira, né? Então tinha muito rato. Os soldados não se alimentavam corretamente, não conseguiam ter uma alimentação correta, então eles acabavam ficando mais fracos, ficando também mais doentes, né? Bombardeios constantes pelos ataques aéreos. As trincheiras elas tinham cerca de 2 metros de profundidade por 1,80 de largura, né? E ainda acima delas tinha arame farpado, né, que poderia chegar até mais 2 metros a partir da superfície. Então era uma situação muito complicada, a guerra acaba não progredindo, porque a disputa era palmo a palmo. Palmo a palmo. Então o soldado ele não tinha muita possibilidade de avançar e conquistar mais territórios. Né? Com isso, a gente também pode dizer que pelo advento da utilização de novas armas de guerra, novas tecnologias, como por exemplo a utilização de metralhadoras, gases venenosos, lança-chamas, tanques de guerra, aviões, submarinos, bombas, granadas de mão, entre outros, né? Nós vamos ter um número elevado de vítimas, né? E o conflito, aquele atrito entre soldado contra soldado, como a gente via nas guerras da antiguidade, né, que os soldados lutavam entre eles, espada contra espada, né? Aquilo acaba, o combate corpo a corpo meio que acaba, se torna mais raro, mais difícil acontecer, porque agora as agressões ocorrem à distância. Né? Então, apesar de que ali na frente ocidental a guerra estacionou, ali no fronte oriental a Rússia teve várias derrotas contra os alemães. Em 1915, com a promessa de que receberia terras que pertenciam, colônias que pertenciam à Alemanha, a Itália vai mudar de lado. Ela vai sair do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro e vai partir para o lado da Tríplice Entente, ao lado de Inglaterra, França e Rússia. Isso em 1915. Agora nós temos algumas imagens, né? Vou passar rapidamente. Então aí só os soldados nas trincheiras com máscaras de gás, tá? Ali na outra imagem
nós observamos tanque de guerra enorme, gigantesco, tanques de guerra da época, e com isso eles eram extremamente pesados e difíceis de manusear, né, de guiar. Os terrenos eram acidentados, lama, buraco, crateras por causa das bombas que eram jogadas pelos aviões. Os aviões de guerra, né, então aí nós temos outras máquinas de guerra, aviões de guerra, dirigível, submarino também, que foram utilizados aí nesse conflito. Nesse outro mapa, nós temos exatamente como foi a movimentação dos exércitos na Primeira Guerra Mundial. Então, com as setinhas vermelhas, elas apontam os avanços das forças centrais. Então, a gente tem ali a Alemanha e a Hungria em rosa. Depois a Bulgária entrou a Bulgária e o Império Turco-Otomano entrou em apoio ao Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Na parte roxa tinha uns aliados ali, né, com menos ênfases, né? Então nós temos ali os Países Baixos, a Suíça, Noruega, a Suécia, a Espanha, tá? Na parte amarela nós vemos a Tríplice Entente. Então nós temos lá o Reino Unido, a Rússia, a França e a Itália, tá? E na parte verde nós vemos ali exatamente os países que apoiaram a Tríplice Entente, que era os países, a Grécia, a Romênia, a Sérvia, a Polônia, tá? Então ali nós podemos ver que a maioria dos conflitos vão ocorrer exatamente ali na Polônia, né, por conta de que do outro lado nós estava acontecendo exatamente a Guerra das Trincheiras, onde não houve um avanço significativo. A terceira e última fase da guerra, ela vai ter acontecimentos importantes. Os alemães, eles vão afundar navios comerciais do Brasil e dos Estados Unidos. Esses navios comerciais dos Estados Unidos levavam exatamente provimentos para os aliados da Tríplice Entente, né? Com essa justificativa de que os alemães tinham afundado os seus navios, os Estados Unidos e o Brasil vão entrar na guerra em 1917. Nesse mesmo ano, 1917, a Rússia ela passava por uma revolução. O imperador, o czar, que concentrava todo o poder em suas mãos, ele foi obrigado a deixar o poder. Ele renunciou, né, ele se afastou e os revolucionários tomaram o poder, né, isso em 1917. E aquele governo dos revolucionários, dos bolcheviques, eles entendiam que o conflito da Primeira Guerra Mundial era um conflito apenas por poder. Um conflito entre as nações capitalistas, o imperialismo capitalista. Então eles não conseguiam enxergar ali qual era a objetividade daquela guerra. Então a Rússia já tinha vários problemas, tinha passado pela Revolução e ao mesmo tempo também estava passando por uma guerra civil, né? Porque mesmo o czar sendo obrigado a sair, ele tentou voltar, tentaram dar um troco nos revolucionários. Então houve uma guerra civil que durou até 1921. Então a Rússia vai lá e assina um armistício e sai da guerra em 1918. Tá? Então dois fatores importantes aí: a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. A Alemanha, por sua vez, ela estava desgastada, né? A guerra ofereceu um desgaste muito grande para a Alemanha e também para o seu imperador, né, o Kaiser Guilherme II. O Guilherme II estava com uma imagem muito desgastada na Alemanha. Começa um movimento popular dentro da Alemanha que vai retirar o Guilherme II do poder, e a Alemanha vai deixar de ser império para se tornar república. Só que o governo que estava instalado ali, ele estava muito fragilizado, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai assinar um acordo, um armistício, e vai aceitar os termos que vai ser proposto pelo presidente norte-americano, presidente estadunidense, Woodrow Wilson, que eram os 14 pontos de Wilson, que previa uma guerra sem perdedores, sem ganhadores,
né? Então ele fez eram os chamados 14 pontos de Wilson, que colocavam algumas coisas que não eram, né, dentro desse contexto, que não era uma punição tão severa para com os alemães, tá? Só que, claro, que os europeus eles não iam aceitar, né? As nações europeias que participaram da Primeira Guerra Mundial não iam aceitar tranquilamente isso. Por isso que em 1919, no início de 1919, eles vão assinar um outro tratado, chamado Tratado de Versalhes, num vagão de trem lá na França, tá? E nesse Tratado de Versalhes, eles colocavam a Alemanha como a única e principal culpada pelo conflito. E ela era obrigada a devolver o território à França do Alsácia-Lorena, era obrigada a evacuar os territórios ocupados na Bélgica e na Rússia, ela era obrigada a abrir mão das colônias que tinha, era obrigada a manter seu exército alemão apenas com 100 mil soldados e entregar todas as suas armas, né, proibida de fabricar e entregar as armas que tinha, os tanques, os aviões, os submarinos, os navios de guerra. E além de tudo isso, ainda pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares aos vencedores. Era completamente oposto ao que o Woodrow Wilson tinha proposto. O saldo da Primeira Guerra Mundial foi de 13 milhões de mortos. Morreu muita gente em 4 anos. Né? Tanto é que a Primeira Guerra Mundial ela era vista como uma guerra para acabar com todas as outras guerras. Né? E eles acreditavam que seria uma guerra rápida e ela se arrastou ainda por 4 anos. E houve a morte de 13 milhões de pessoas. 20 milhões de mutilados, dezenas de milhares de órfãos e o surgimento de novos países, como a gente pode ver aí, tá? Então, nesse mapa, a gente pode observar, de acordo com o tratado que foi assinado, aí, o Tratado de Saint-Germain, desmembrou o Império Austríaco, que se tornou vários estados independentes, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Outros acordos garantiram autonomia à Finlândia, Estônia, Letônia e a Lituânia, que se libertaram do domínio russo. Né? Então a gente pode observar nesse mapa aí, na região verde, exatamente esses mapas que adquiriram, esses países que adquiriram autonomia e os países novos que surgiram após o conflito. Tá? E para finalizar, a gente ainda teve a questão das Ligas das Nações, que foi uma proposta estava dentro dos 14 pontos de Wilson, uma proposta criar uma liga que fosse capaz de ser o juiz dos conflitos internacionais. Só que com a ausência da Rússia, que foi proibida devido à Revolução Bolchevique, a Alemanha, por ter sido a ser atribuída a causa da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos, por não ter o interesse de participar, a Liga das Nações não prosperou, ela não evoluiu. Então ela se mostrou ineficiente, tá? E ineficaz, então não dando muito resultado. Bom, pessoal, então é exatamente isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? Claro que eu tentei resumir o máximo, mas é um assunto de muito interesse, muito vasto, que vocês podem buscar mais informações na internet. Tem vários documentos e documentários que vocês podem buscar na internet para conhecer um pouquinho melhor a história por trás da Primeira Guerra Mundial. Mas ressaltando que realmente a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra das potências imperialistas, das potências capitalistas imperialistas, certo? É importante a gente entender que existe um link entre os assuntos. Né? Então, esses assuntos que a gente vai tratar esse ano, eles são linkados, eles não são quebrados, não são afastados. Um vai linkando ao outro. Então, por exemplo, a gente falou aí sobre o imperialismo, ele está ligado diretamente à Primeira Guerra Mundial. Depois a gente vai falar sobre a Revolução Russa, que também aconteceu ali no período da Primeira Guerra Mundial. E depois tem o entre guerras, aí vai ter surgimento a gente vai falar sobre a Revolução, sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi um período ali
entre guerras, né? Surgimento dos regimes totalitários, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, até chegar na Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria. Tudo linkado, um linkando, um puxando o outro. Nem bem uma fase da história acaba, ela já está ligada à outra que se inicia, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender bem, né, essa videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí nas redes sociais, no Facebook, ou também você pode aí mandar para mim através do e-mail a sua questão, a sua dúvida. Posteriormente, também na descrição do vídeo e no blog que estará disponível aí no final do vídeo, você vai ter aí a atividade para ser feita sobre essa videoaula e também mais informações complementares sobre as atividades que a gente vai realizar na sala de aula, ok? Obrigado a todos e até a nossa aula virtual ou pessoal ou presencial, ok? Abraço a todos.